Então, pessoal, hoje a gente vai resolver mais uma prova do cargo de eletricista aplicada para a Prefeitura de Americana. Prefeitura de Americana no estado de São Paulo. Quem elaborou a prova foi essa banca chamada Avança São Paulo. No ano de 2022, para o cargo de eletricista. Essa já é a nossa prova de número 17. Você que está se preparando para concurso de eletricista ou mesmo de técnico em eletrotécnica, ou eletromecânico, ou eletrotécnico, você pode olhar o nosso playlist. Nós temos um playlist específico só com provas resolvidas de eletricista. E também temos algumas questões, algumas provas para o cargo de eletrotécnico. Sinta-se à vontade, né? Quem não está inscrito no canal, por favor, peço que se inscreva no canal se for útil para você. Então vamos lá. Essa prova foi realizada com 10 questões, da 31 a 40, e são questões relativamente fácil a mediana, né, para o nível de eletricista. Vamos fazer. Ela é bem conceitual. Olha só. Na questão 31 diz o seguinte, pessoal. Para uma boa instalação de redes elétricas, é fundamental conhecer os tipos de redes de distribuição. Tipo de rede de distribuição, né? Quando fala rede de distribuição, lembra aquela rede que está externa à residência, ok? Ou que está nos postes, ou subterrânea. Nesse sentido, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Item 1. Rede de distribuição aérea convencional é muito pouco utilizada no país. Muito pouco, não. É você sair na rua e da sua casa, você vai ver uma rede de distribuição convencional. E o que é rede de distribuição convencional, gente? É aquela rede na qual nós temos condutores de alumínio. Alumínio nu. É convencional. Aqui é o neutro, né? O primeiro e as três fases. RST, se for baixa tensão. Se for média tensão, uma coisa, né? RST, condutores nus, alumínio nu. Então, está errada essa questão por causa disso. Está dizendo que é pouco utilizada. É exatamente o contrário. A distribuição aérea convencional é muito utilizada ainda no país. Embora já se tenha em várias, principalmente nas grandes cidades, a substituição de rede convencional por rede isolada ou protegida. Item 2. Rede de distribuição aérea convencional não apresenta nenhum risco de curto-circuito. Não apresenta, errado, apresenta bastante risco de curto-circuito. Por quê? Porque os condutores são nus, não tem proteção. Qualquer vento mais forte, né, qualquer condutor que não tenha sido instalado corretamente, né, uma distância muito próxima do outro, né, o vento mais forte vai tocar no outro condutor e vai ocorrer um curto-circuito. Muito comum na rede de distribuição aérea convencional. Portanto, também está errado. Item 3. Rede de distribuição aérea isolada é mais segura que a rede de distribuição aérea convencional. Correto, né, gente? Se ela é isolada, ó, não tem esse problema de curto-circuito aqui, que a gente falou na questão anterior. Redes isoladas, né? Evidentemente, você pode encostar, tocar um condutor no outro e não haverá curto-circuito. Portanto, ela de fato ela é mais segura. Então, o item 1 está errado, o item 2 está errado e o item 3 está correto. É só a gente ir para as alternativas. Apenas o item 1 verdadeiro? Letra A, não. Apenas o item 2 verdadeiro? Não. Letra C, apenas o item 3 verdadeiro? Correto. Então, aqui é a letra C. Ok? Letra C é a resposta correta dessa questão. Muito simples, não é mesmo? Como eu falei para vocês. Essa prova foi conceitual. A maioria das questões são conceituais. Questão 31 é a letra C. Questão 32. Com relação às redes subterrâneas, redes elétricas subterrâneas, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos ver cada um dos itens. Vamos ver o que diz cada um dos itens. O item 1 diz o seguinte: o enterramento das redes de energia elétrica tem como objetivo gerar impactos positivos no uso do espaço público e na estética do meio urbano. Perfeitamente. Questão 1 aqui, ó. Você vai usar redes subterrâneas para quê? Para reduzir essa questão da estética, né? Estética, aquele monte de fio.
estética urbana, ok, está correto. E gerar impactos positivos, né, no uso do espaço público, né, ou seja, você tirar redes elétricas, posteamento, cabeamento da rua, né, você otimiza o espaço público, ou seja, a cidade fica mais bela. É isso que ele quer dizer nesse item 1. Portanto, ele está correto. Item 2. O enterramento das redes de energia elétrica pode contribuir para a segurança dos cidadãos? Ok, também. Evidentemente, quando você tem a rede enterrada, você não tem riscos de, por exemplo, caso um condutor se desprenda da rede elétrica, como já aconteceu, inclusive aqui na minha cidade aconteceu tem alguns anos atrás, um condutor de média tensão se desprendeu da rede, caindo sobre um carro, né, ocasionando um princípio de incêndio e, graças a Deus, não tinha nenhuma pessoa, né, se feriu, né, tomaram choque ou queimaduras. Mas acontece. E nesse caso, evidentemente, que uma rede isolada tem mais segurança em relação a uma rede subterrânea tem mais segurança em relação a uma rede aérea. Ok? Portanto, o item 2 também está correto. E nada de errado até aqui. Item 3. As redes subterrâneas têm como padrão a instalação de cabos de alta tensão nas calçadas. É bem estranho, né? Os cabos enterrados são de média tensão ou baixa tensão. Podem ser os dois, na verdade. As redes subterrâneas têm como padrão a instalação de cabos de alta tensão. Alta tensão não. Redes elétricas subterrâneas, geralmente elas são construídas, né, urbanas, com redes de baixa tensão e média tensão. O item 1 e o item 2 são verdadeiros. Ok? Letra D. Ok, pessoal? Logo 32, letra D. Questão 33. Essa questão 33, pessoal, também ela é sobre redes elétricas subterrâneas, tá? Mas, sinceramente, isso aqui eu tive dúvidas. Eu nunca estudei sobre mapa do subsolo. Eu imagino que, por se tratar de uma vaga para a prefeitura, o cara deve trabalhar ali como eletricista de iluminação pública. Deverá conhecer esses conceitos. Mas essa aqui diz o seguinte, que estão corretos itens 1 e 2. Ele diz que são verdadeiros. Sendo o seguinte, que mapa do subsolo é um equipamento eletrônico capaz de investigar a localização de tubulações metálicas. O gabarito diz que é correto. E método não destrutivo consiste na perfuração sem a necessidade de escavação a céu aberto. Não destrutivo com sem escavação, você poderia correlacionar ali e entender que esse item 2 estaria correto. Mas o primeiro realmente você teria que saber que mapa do subsolo é um equipamento eletrônico. Isso realmente eu desconheço. Terceiro item. Para esse tipo de instalação é necessário utilizar raios CL-9. Também é outra informação que eu desconheço. A questão eu vou só passar o gabarito para vocês, que aqui diz que é a 103 a letra D. Né? Item 1 e item 2 estão corretos. Eu imagino que é muito específica por causa do tipo de cargo que o eletricista, tipo de função que o eletricista vai exercer. Eu imagino que ele deve trabalhar com a prefeitura nesse setor de iluminação pública, com parte de instalação de luminários, cabeamentos subterrâneos e aéreos. Questão 34. Vamos lá. Com relação à classificação das instalações elétricas prediais, temos, dizendo o seguinte, as instalações elétricas prediais podem ser classificadas em item 1, de tensão reduzida ou de extra baixa tensão, item 2, de baixa tensão, item 3, de alta tensão. Evidentemente que esse item 2 a gente já sabe que está correto, não é mesmo? Existem instalações prediais de baixa tensão. No entanto, existem também instalações prediais de alta tensão, pessoal. Mesmo? A gente sabe disso. O item 1 que poderia surgir dúvida. Existe instalação predial com tensão reduzida ou extra baixa tensão? Olhando para as alternativas, a gente verificaria que sim, porque não tem uma opção que consideraria certo a 2 e a 3. Por causa disso, a gente também considera que a questão, o item 1 também está correto. E aí só sobra a letra E. Todos os itens são verdadeiros. Mas é importante a gente fazer uma observação aqui, gente. Eu vou classificar as instalações aqui conforme a N10. Eu vou fazer um resuminho aqui do lado. NR10 diz o seguinte, pessoal. São classificadas como extra baixa tensão,
extra baixa tensão. Instalações elétricas de até 50 volts, quando essa tensão é AC. Lembra que esses 50 volts aqui pode ser de uma fase para outra ou de uma fase para o neutro, ok? Ou terra, tanto faz. Ela é extra baixa tensão. Até 120 volts se a tensão for DC. Ou seja, se você tem uma tensão de até 120 volts, é considerado como uma extra baixa tensão segundo a NR10. Estou dando aqui uns requisitos de NR10 porque essa norma cai em quase todas as provas de eletricista. Ainda não encontrei uma prova de eletricista que não caia pelo menos uma questão de NR10. Baixa tensão. O que diz a NR10 sobre baixa tensão? É considerado, já fizemos isso, inclusive acho que foi na prova anterior, mas vamos recapitular aqui. É considerado baixa tensão quando é maior que 50 e menor ou igual a 1000 volts. Isso aqui em alternada. Ou quando é maior que 120 volts e menor ou igual a 1500 volts. A gente fez isso tantas vezes que você já introjetou esse conhecimento. E quando é considerado alta tensão? Segundo a NR10. O que é uma alta tensão para a norma regulamentadora de número 10? Ela considera quando tem uma tensão maior que 1000 volts em AC ou maior que 1500 volts em DC. Contínua, né? Ou seja, contínua acima de 1500 e acima de 1000 volts em alternado também é considerado alta tensão. Ok, pessoal? Então, beleza. Só para ficar bem claro esse item aí, voltando aqui para nossas alternativas, letra E, todas estão corretas. Questão 35. A questão 35 fala o seguinte, ó. No tocante aos transformadores, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Item 1. São dispositivos que apenas aumentam determinado valor de... Tá errado já, né, gente? Não é apenas aumentam o transformador. Ele tanto... O que o transformador faz? Ele tanto aumenta quanto diminui. Diminui. O que ele faz? Aumenta e diminui tensão e corrente. Se ele aumentar a tensão, ele vai estar diminuindo corrente. Quando ele reduzir tensão, ele vai estar aumentando corrente, de modo que esse produto aqui permaneça assim o mesmo, na mesma potência, não é mesmo? Ok? Só para a gente recordar. Então, são dispositivos que apenas aumentam determinado valor de tensão. Está errado. Item 2. O núcleo do transformador é feito de um material altamente imantável. O item 2, ok. Imantável porque ele é um material ferromagnético. Núcleo do transformador feito de material ferromagnético que de fato são altamente imantáveis. Precisam ser bons condutores de fluxo magnético, né, para cumprir a função do transformador. Correto. Item 3. As bobinas apresentam apenas uma espira. Não dá, né, gente? Uma espira não tem condições. O transformador tem centenas de espiras, né? São bastantes espiras, de modo que você consiga fazer a redução do primário para o secundário de acordo com a relação de transformação que você quer. Logo, nós temos espiras primário e temos espiras no secundário, e evidentemente não é uma só espira, são muitas. Logo, essa questão, item 3, está errado. Só está correto o item 2. Vamos para as alternativas. Então, é a letra B, né, pessoal? Apenas o item 2 é verdadeiro. Vou marcar aqui.
Vamos para a próxima questão. Questão 36. Com relação aos tipos de transformadores, mais precisamente sobre sua finalidade, ele quer saber sobre a finalidade dos transformadores, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Tem um transformador de corrente, item 2, transformador de potencial, item 3, item 2 de potência, né? Item 3, transformador de distribuição. Apenas o item 1 é verdadeiro? A questão ficou assim, ela está sem pergunta, né? Na verdade não parece não, ela realmente está sem um questionamento. No item, no gabarito ele diz que a correta é a letra E, ou seja, todos os itens estão corretos. Vamos supor aqui que ele quer dizer o seguinte, que temos transformadores para corrente, perfeitamente, isso é correto, são os T6. Tem que adivinhar aqui porque eu acho que essa questão foi mal formulada. Caberia ter um recurso. São os transformadores de corrente, os T6. Transformador de potência, né? Esse aqui é o trafo mesmo, tradicional. E transformador de distribuição também são trafos, tá bom, gente? Só que quando você fala de distribuição, você restringe àquele que está no poste. Ou mesmo numa subestação. Uma subestação de concessionária, né? Distribuidora. Também pode ser considerado transformador de distribuição. Quanto a esse transformador de potência aqui, ó, pode ser qualquer transformador de distribuição, mas pode ser transformador utilizado em equipamentos, em fonte, por exemplo, aqui, transformador que está numa fonte, aqui transformador é um transformador de potência, embora pequeno, beleza? Então, beleza, se ele disse que as três estão corretas, três são tipos de transformadores com suas respectivas finalidades, e a letra E, vamos aqui, essa questão um pouco mal formulada. Questão 37. Ainda no tocante aos tipos de transformadores, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Transformador de força ou de potência, sinônimo, tá? Transformador de força e transformador de potência, sinônimos. Não me confunda com transformador de potencial. Transformador de potencial é a mesma coisa que transformador de tensão, tá? O nosso TP é outra coisa. Item 1. Transformador de força são usados para geração e distribuição de energia por concessionárias e usinas. Ok, são usados nessas funções. Okay? Por concessionárias e usinas para geração e distribuição de energia por concessionárias e usinas. Okay? Esse termo geração não é muito correto, né? Porque na verdade quem gera é o gerador, é outro equipamento, e não o transformador. Mas como já olhei o gabarito anteriormente dessa questão, dessa 37, ele está dizendo que é a letra A, dizendo que a única verdadeira é a letra A, a gente não tem jeito, a gente vai ter que aceitar que a geração aqui foi empregado corretamente. E a meu ver ele está um pouquinho estranho. São usados para distribuição de energia por concessionárias e usinas, ou seja, auxiliam na ponte entre a geração e a distribuição, elevando ou reduzindo correntes e tensões. O item 2, vamos ver o que diz. Transformador de giro usado por indústria aeronáutica. Item aqui errado. Item 3. Transformador macedônio usado em bacias petrolíferas. Também o gabarito diz que está errado. Sinceramente, eu desconheço a finalidade desses tipos de transformador. É o item 1. Correto, verdadeiro seria a letra A. Bom, 37, letra A. Questão 38, vamos lá. A questão 38 diz o seguinte: com relação às bobinas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Bobinas elétricas são também conhecidas como indutores. Corretíssimo, né, gente? São também. Tem gente que chama bobina também solenoide, né, por ser bobinado. Mas tem N equipamentos que podem ser. Que possuem bobinas elétricas. Né? Ventilador, motor, gerador, todos têm bobinas elétricas. Item 2. Bobinas elétricas são também conhecidas como solenoide. Perfeito, acabei de falar. Correto também. Item 3. São dispositivos ativos capazes de filtrar a energia elétrica em um campo não magnético. Está errado, né, gente? São dispositivos, não são ativos, né? São dispositivos passivos, tá? E já está o erro. Capazes de filtrar a energia elétrica em um campo não magnético. É o contrário, eles fazem
filtro de energia em um campo magnético, não daqui. Por causa disso, a alternativa está errada. Recordando aqui do lado que são componentes passivos. Componentes passivos em um circuito elétrico. Para recordar, pessoal. São três, né? Resistor, o indutor, que é a bobina, né? Bobina e o capacitor. Tá, beleza, esses são os passivos, né? E quem são os ativos? Componentes ativos são as fontes, tá, pessoal? Então, fonte de tensão, fonte de corrente. Componentes ativos de circuito. Logo, nessa questão 38, são certos os itens 1 e 2. E 1 e 2 estão aqui na alternativa D. Questão 38 é a letra D. Questão 39. Ainda com relação às bobinas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. As bobinas possuem um núcleo ferromagnético? Não necessariamente. Tem bobina que tem núcleo ferromagnético, mas tem bobina que não. Apenas um indutor mesmo ali para criar campo magnético, para trabalhar com o filtro, e não possui um núcleo magnético, ou seja, algo aqui no interior da bobina. Aqui no interior da bobina chama-se núcleo magnético. Não necessariamente por causa disso. Tem bobina que tem núcleo, tem bobina que não tem. Devido a isso, a questão está errada. Item 2. As bobinas não podem ser feitas de cobre. Ao contrário, elas têm que ser feitas de cobre. Elas devem ser bons condutores elétricos, de modo que mais corrente elétrica, mais produção de fluxo magnético devido à circulação daquela corrente, mesmo pela lei de Faraday. Então está errado esse item 2 e o item 3. As bobinas toroidais, né, aquelas que são círculo, têm seu núcleo geralmente feito de ferrite. Beleza, é um tipo de material ferromagnético. Ele colocar aí, beleza, está ok. A não ser que ele colocasse um material que não é ferromagnético, que não é bom condutor magnético. Aí seria correto, mas qualquer material ferromagnético, tipo ferro, ferrite, estaria correto. Então, o item 3 está correto, é apenas o item 3 é o verdadeiro. Questão 39 é a letra C. Embora o gabarito diga a letra D, tá? Então aqui eu acho que o gabarito errou, zerou as erradas, mas o correto mesmo é a letra C. Questão 40 diz o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta um EPI, equipamento de proteção individual, relacionado à profissão de eletricista. Luvas de proteção é um EPI, né, pessoal? É uma ferramenta de trabalho do eletricista. Capacete de segurança também. Meias de zinco já é estranho, né? Zinco é condutor elétrico. Então por que tu vai usar um equipamento que é bom condutor elétrico com segurança? Não tem sentido, né, gente? Já está errado. Óculos de proteção, ok. Abafadores de som também. Então, eu poderia até questionar, né, abafadores de som, mas assim, entre abafadores de som e meias de zinco, percebe que isso aqui seria o mais incorreto, não é mesmo? Então, questão 40, letra C. Aí, foram as 10 questões, pessoal. Mais uma provinha que a gente resolveu. Essa prova é relativamente fácil, né? Ela é um pouco conceitual, né? A gente está acostumado a fazer conta. Quando vem uma prova mais conceitual, a gente acha um pouco chato, não é mesmo? Mas, assim, nós temos que estar preparados para qualquer tipo de avaliação. Se você gostou desse canal, dessa resolução de provas e desse conteúdo que a gente apresenta aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like aí, ajude o nosso trabalho. Evidente, se foi útil para você. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.